Olá a todos, este vídeo é um vídeo em celebração aos mais 10 mil inscritos dos canais do José Márcio Castro Alves e Eu e Ela Curiosa. Vou deixar o link dos dois canais abaixo, quem não teve a oportunidade de conhecer ainda, vale a pena. Minha única reclamação, tá, entre esses dois canais é uma dica, provavelmente as moças do Eu e Ela Curiosa vão assistir, é que os vídeos do Eu e Ela Curiosa estão muito longos, ok? Sem encurtar um pouquinho. Ok? É muito difícil assistir todos os vídeos. As pessoas não têm tempo para assistir um vídeo de 1 hora. Eu gosto de assistir os vídeos delas, mas assim, tentem encurtar um pouquinho. Faz uns longos e uns curtos, tá? Eu sei que elas têm um público muito diferente do público deste canal aqui, por isso que eu apoio o canal delas. Eu acho que a gente tem que conseguir alcançar a maior diversidade de público possível. Mas assim, alguns vídeos mais curtos seria bom, assim, vídeo de 10 minutos, 8 minutos, 5 minutos, tá? Uma dica para elas. Mas vamos lá, continuando aqui. Bom, eu gostaria de falar hoje sobre o sistema prisional brasileiro e no mundo, ok? Nos Estados Unidos tem o maior sistema prisional do mundo, ok? Ele tem o maior sistema prisional do mundo porque ele é privado e as empresas apoiam isso. Então, quando as empresas apoiam, o governo também apoia, você cria uma coisa muito grande, tá? O sistema prisional brasileiro, ele é ineficiente. Todo mundo aqui sabe disso. Mas, por que ele é ineficiente? Essa pergunta básica. E a resposta é que as pessoas de humanas, elas têm um preconceito muito grande com as pessoas de exatas, tá? O inverso também é verdade, tá? As pessoas de exatas têm um preconceito muito grande com as pessoas de humanas. Por quê? Porque as pessoas de humanas, elas fazem questão de não pensar como uma pessoa de exatas. Eu sou de exatas, tá? Em exatas a gente pensa o seguinte: a gente tem que ter uma forma de pensamento que quando a gente sair desta posição, a gente sempre chegue nesta posição e não em outra posição qualquer. Então, por exemplo, se você tem um cara que roubou uma carteira com 100 reais dentro e um outro cara que roubou uma outra carteira com 100 reais dentro, mesma situação, e eles são julgados por juízes diferentes, um pode pegar 2 anos de prisão e o outro pode ser liberado na hora. Isso não é justo. Na cabeça nossa, de pessoas de exatas, isso não faz sentido, ok? E os juízes, eles têm uma frase que, assim, as pessoas de exatas, elas abominam, que é assim, eu interpreto a lei. Não. As pessoas de exatas que não acreditam no seguinte: se existe um texto de física ou matemática ou de qualquer outra coisa, todo mundo tem que ter capacidade de interpretar igual, ok? Não pode ter diferenças. Então, por exemplo, outro dia o próprio STF liberou um preso de corrupção que roubou não sei quantos milhões, e o mesmo juiz do próprio STF não liberou, mandou pra cadeia uma mulher que tinha roubado um amaciante de roupas. Então, peraí, isso não parece muito justo, percebe? Então, assim, fora isso, fora o fato de não ser uma coisa exata, o sistema prisional, ele é assim, ele é a escola do crime, todo mundo sabe disso. São cadeias horríveis, que você pega uma pessoa que muitas vezes não é criminosa, ela simplesmente cometeu um delito por uma necessidade ou por um problema assim de um momento, e você enfia ela dentro de um lugar horrível. Então vamos lá, vamos pensar aqui, nós como população. Uma mulher roubou um amaciante de roupa, ela deve ser punida? Deve. O cara roubou um salame para comer, ele deve ser punido? Deve, ok? Não discordo disso, beleza? Agora, é justo para você e para mim você punir o cara que roubou um salame de 10 reais, colocando ele na prisão durante 6 meses, com um custo médio de 2 mil reais por mês, e nós vamos pagar 12 mil reais, porque o cara roubou um salame de 10 reais? Isso é justo? Eu acho que não. Eu penso assim, tráfico de drogas. O pessoal tá querendo tirar os traficantes da cadeia, liberando as drogas. Tráfico de drogas, cana. Homicídio, cana. Matou alguém? Cana. Não é isso? Agora, vamos falar sobre roubo. O que a Bíblia fala sobre roubo, especificamente? A Bíblia diz o seguinte: se uma pessoa roubar uma coisa de 10 reais de outra pessoa, basicamente isso, estou interpretando, tá?
Mas vocês vão ver lá, questão de bois e tudo mais. Se uma pessoa roubou 10 reais, ela deve ser condenada a devolver o dobro. Ok? Então vamos supor, um ladrão roubou uma carteira de 100 reais. O juiz não precisa nem pensar, isso é um algoritmo. Olha, ele roubou, entrou no item roubo. Quanto que é? 100 reais. Então ele vai ter que devolver a carteira pro cara e pagar mais uma de multa. Ele vai ter que devolver a carteira com 100 reais e pagar mais 100. Ah, mas e se a carteira ele já gastou o dinheiro? Aí ele vai ter que pagar 200, né? O 100 da carteira e mais 100 pelo ato do roubo. É uma punição. Uma punição proporcional ao tamanho do roubo. Ah, o cara roubou R$1 milhão do governo. Ele vai ter que devolver o R$1 milhão que ele roubou mais R$1 milhão de multa. Ah, ele roubou um fusquinha de 5 mil reais. Vai ter que devolver o fusquinha de 5 mil e mais 5 mil reais de multa. Ou ele vai ter que devolver 5 mil reais do fusquinha, se ele já vendeu o fusquinha, e mais 5 mil reais de multa. Não é isso? E aí, para que serviria o juiz? O juiz não serviria para estipular a pena. A pena já está estipulada, você vai ter que devolver o dinheiro em dobro. O juiz estaria para estipular o seguinte, espera um pouquinho. Esse cara é muito pobre. Ele roubou um salame de 10 reais para comer. Ele vai ter que devolver 20 reais. Mas eu não posso falar para ele pagar amanhã. Por quê? Porque ele não tem dinheiro. Então o juiz tem que usar a sensibilidade dele para falar o seguinte: você tem 5 anos para pagar esses 20 reais. Se você não pagar esses 20 reais em 5 anos, nós vamos considerar isso como roubo de novo. Você roubou esses 20 reais. Então você vai ter que devolver 40. Ok? O juiz tem que ter essa sensibilidade de estipular um prazo de pagamento da pena. Mas a pena tem que estar estipulada de uma forma matemática, de uma forma lógica. De forma que todo mundo que cometeu o mesmo delito pague o mesmo valor e não valores diferentes. Fora isso, a gente tem poucos juízes e muitos bandidos, ok? Tanto que, vocês não vão acreditar, mas 40% de todo mundo que está preso nunca foi julgado por um juiz. Tá certo uma pessoa ser presa e nunca ser julgada? Tá errado. E tá certo uma pessoa que roubou um refrigerante para tomar ficar junto de um traficante de drogas, de um estuprador na prisão, porque um juiz não quer julgar ela, não deu tempo? Tá errado. Tá certo nós pagarmos R$2.000 por mês para colocar numa jaula uma pessoa que roubou um Guaraná, tipo um Guaraná de 5 reais, o cara roubou um Guaraná de 5 reais e nós, sociedade, tem que pagar R$2.000 por mês para ele ficar lá num presídio aprendendo a ser bandido? Não, tá errado. Por que é feito dessa forma? Porque, de novo, os comunistas precisam de bandidos, eles precisam de quanto mais bandidos, melhor para os comunistas. De novo. A gente tem que lutar para diminuir o número de pessoas presas, não para aumentar o número de pessoas presas. A gente tem que colocar mais pessoas, mais criminosos de verdade preso e tirar as pessoas que cometeram pequenos delitos como roubo, que não machucou ninguém, é só uma coisa material, e por ela para pagar pelo que fez. Pagar dinheiro, não pagar com cadeia, ok? A cadeia, ela tem que ser, no mínimo, vinculada a uma coisa de homicídio. Ou tráfico de drogas, que também leva ao homicídio, ok? Então é isso. Então as pessoas estão querendo legalizar drogas para tirar 25% dos presos da cadeia, que são os 25% relacionados com o tráfico de drogas. No meu ponto de vista, eu acho que a gente tem que estipular leis que permitam as pessoas pagarem pelo que roubou com uma multa igual ao dobro disso. Isso não tiraria 25% de pessoas da cadeia, isso tiraria 50% das pessoas da cadeia. Isso diminuiria nosso custo do sistema prisional de 20 bilhões de reais por ano, um pouco mais, porque tem os estados também, para um valor de 10 bilhões de reais. Diminuiria pela metade. Diminuindo pela metade, imagine 10 bilhões vezes 10 anos. É 100 bilhões de reais. Percebe? É muito mais do que o Brasil está criando de riqueza todos os anos. Só com o sistema prisional a gente está gastando. Então o pessoal vai lá, tenta reduzir a aposentadoria, mas não pensa em reduzir coisas simples. Pô, a pessoa roubou foi um amaciante, um detergente, os caras colocaram a mulher na cadeia 2 anos. Alguém aqui acha que isso tá certo? Tipo assim, uma coisa de 10 reais.
Aí alguém vai falar, não, mas por princípio ela tem que ser punida. Beleza, concordo que tem que ser punida. Mas a gente tem que pagar 2 anos, são 24 meses, vezes R$2.000, a gente tem que pagar R$48.000 pra punir uma pessoa que roubou uma coisa de R$10. Põe a pessoa pra pagar uma multa, dinheiro. Aqui nos Estados Unidos tem muitas penas que são cumpridas com grana, dinheiro. Agora, o juiz tem que dar um espaço de tempo pra pessoa pagar, né? Não adianta você pegar uma pessoa que já é miserável, o cara roubou um negócio de R$10 e você falar, você paga amanhã ou vai preso. Você não pode falar isso. O juiz tem que dar um tempo pra pessoa pagar, não é verdade? Pra pessoa se recuperar daquela crise financeira e tentar pagar, tá? É isso que eu penso. Então, assim, a gente tem que tentar minimizar esse sistema prisional, porque esse sistema prisional que a gente tem está criando mais bandidos. Ele não está reduzindo, ele não está reeducando os bandidos, ele está criando mais bandidos. Se você acha que isso é mentira, veja o caso do presídio de Manaus. Você pega uma pessoa que roubou, sei lá, uma vaca, um carro, não importa, e coloca ela junto com traficantes. No presídio de Manaus, os traficantes fizeram churrasco com o corpo de alguns presos, jogaram futebol com a cabeça de alguns presos, arrancaram os olhos dos presos e fizeram outros presos mais inocentes, vamos dizer assim, comer os olhos desses presos. Pergunta: se uma pessoa roubou uma vaca e entrou lá, assim, não sendo um grande criminoso, pergunta: com que nível de criminalidade ela vai sair de lá? Maior, mais criminoso ou menos criminoso? Mais criminoso. Isso é o inverso. Você não está educando para o cara sair menos criminoso, você está fazendo com que o cara saia mais criminoso. Para o movimento revolucionário, esses caras comunistas, isso é ótimo, eles querem a anarquia. Mas para mim, para você, pessoas que prezam pela pátria, isso não é positivo. A gente tem que ter a misericórdia que um cristão tem, a gente tem que aplicar uma pena justa, de um tamanho justo, e todo mundo tem que ser julgado. A gente não pode deixar 40% de pessoas numa jaula sem ser julgado, sem pelo menos ser julgado e falar, a pessoa pode ter uma pessoa inocente nesse momento, uma jaula, que tá lá inocente porque o juiz resolveu não julgar ela. Não teve tempo. Percebe? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar no futuro, em estar fazendo. Espero que os próximos governantes, a gente consiga eleger pessoas patriotas, que tá difícil encontrar, né? O Bolsonaro é uma esperança, né? Vamos ver se dá certo. Ou, né, quem sabe o governo militar, né? Mas eu acho que eles não vão fazer nada, né? Então, basicamente isso. A gente tem que contar agora com apoio divino para aparecer um grupo de pessoas aí do bem, para colocar não só o Brasil, nosso país, mas o mundo inteiro nos eixos, porque tem não um salvador da pátria que vai vir, né? Antes de Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yeshua HaMashiach, o outro, né? Mas a gente tem que tentar focar em soluções para o nosso próprio país, ok? E eu acho que a gente tem que pensar no sistema prisional, sim, não liberar o pessoal de tráfico de drogas, nada, e sim liberar essas pessoas que roubaram coisas pequenas. E, puxa, seria fácil, uma vez a gente pagar para punir a pessoa, seria mais fácil essas pessoas pagarem uma multa pelos seus crimes e devolver o bem para a pessoa, né? O cara, vão lá, roubam um carro dele, nunca devolvem um carro dele, e ainda o cara que foi roubado o carro tem que pagar imposto para bancar 50, 100 mil reais para deixar o cara na prisão, o cara que roubou o carro. O correto não era o cara que foi lesado pagar para punir. O certo seria o cara que cometeu o erro devolver o que roubou e pagar uma multa pro cara que foi lesado, não é verdade? Bom, basicamente é isso. A gente tem que ter esperança em mudar aí as coisas que estão erradas e não tentar excluir tudo, porque a gente tem muita tradição e história que mantém a nossa cultura do Ocidente de pé, de forma vibrante, né? Com todas as coisas boas que a gente conhece, que a gente vê muitas vezes no Oriente, não são tão razoáveis, ok? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado. Ganhe dinheiro com a sua internet. Cadastre-se no RoniGame e comece com $3 com o primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição.